Mas afinal, o que é a integral de uma distribuição normal? Ou na verdade, o que é uma distribuição normal? E o que tem a ver com integral? Bom, para falar disso a gente vai ter que introduzir alguns conceitos. Dentre esses conceitos, o primeiro deles é probabilidade. Probabilidade é uma coisa muito simples, desde que a gente consiga colocar todos os conceitos dela de maneira correta. Para falar em probabilidade, o que eu preciso pensar? Bom, vou pensar um exemplo bem simples. Sabe quando a gente joga aquela moedinha? Pois é. Então é isso que eu vou falar agora. Pensa comigo, se a gente definir moedinha com cara e coroa, vamos chamar a coroa de K e cara de C, a gente pode começar bem. Por exemplo, se eu tiver isso, né, a coroa como K e a cara como C, eu posso começar a tentar entender o que acontece aqui. Por exemplo, se eu jogar uma moeda, existe a probabilidade de 50% de cair coroa, assim como existe 50% de cair cara. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Ou seja, jogando uma única vez, a gente tem essa distribuição. E já começa a se acostumar com esse nome, porque é isso que a gente vai entender agora. Então, quando a gente pensa nesse mesmo problema, só que começa a aumentar ele, ou seja, se a gente jogar duas vezes, existem as seguintes possibilidades: de dar coroa e cara e coroa, e cara. E na verdade, o que está acontecendo aqui é que, obviamente, existe 25% para cada uma das quatro possibilidades. Afinal, são quatro. Acontece que se a gente pensa nessas possibilidades ou começa a reordenar elas, a gente vai entender que coroa e cara é a mesma coisa que cara e coroa, são os mesmos valores se a gente não se importar com a ordem. Então aqui nesse caso, a gente poderia trocar a ordem e somar essas duas possibilidades centrais. Em outras palavras, jogando duas vezes, a gente tem a seguinte distribuição: coroa e coroa 25%, coroa e cara 50%, cara e cara 25%, o que obviamente soma 100%. Tá, mas o que aconteceria se a gente jogasse mais vezes? Bom, se a gente jogasse mais vezes, a gente teria uma distribuição diferente. Ou seja, existe sim uma espécie de padrão de distribuição. Mas à medida que a gente vai jogando mais vezes, ou seja, incrementando possibilidades, a gente tem uma distribuição um pouquinho mais complicada, mas ainda assim tentando seguir um padrão. A gente teria 12, 38, 38 e 12. Tá? Ou seja, 3 vezes coroa, 2 vezes coroa e 1 vez cara, 1 vez coroa e 2 vezes cara, e 3 vezes cara, com essas respectivas probabilidades. Bom, e se a gente jogasse, por exemplo, 4 vezes? A distribuição seria um pouquinho diferente. Né? 7, 25, 37, 25 e 7. Somando sempre 100%, é claro. Então, o que aconteceria se a gente ficasse jogando sempre essas moedas? Bom, se a gente continuasse jogando muitas vezes, a gente teria uma espécie de distribuição mais ou menos como que está aqui. Tá bom, e se a gente jogasse mais vezes ainda? Bom, se a gente jogasse mais vezes ainda, nós teríamos uma distribuição mais ou menos com essa cara. Então acontece que aqui a distribuição começa a ter um padrão, começa a ter uma espécie, começa a ter uma forma. E essa forma, ela é bem conhecida. Essa forma, ou a gente pode chamar de linha, é aquilo que a gente vai chamar de distribuição. Então a distribuição mais comum ou mais normal, e aí já vem o nome da distribuição, tá? É essa aqui, o que é a distribuição que a gente vai chamar de normal. Só que acontece que a gente pode olhar essa distribuição, obviamente, né, dentro de um plano bem colocado por x e y, né? E a gente pode imaginar isso aqui como uma função, se a gente pensar de maneira contínua, né? Então imagina que eu vou pegar infinitas ou tendendo a infinitos retângulos, né? Eu vou ter uma distribuição mais ou menos contínua. E eu sei que se isso é a distribuição, tá? A integral tem que ser 1 em todo domínio. Por que a integral tem que ser 1? Bom, porque se ela vem de distribuição, ou se ela vem de todas as possibilidades são 100%, e 100% para nós aqui representa 1. Então é óbvio que a integral tem que ser 1, por mais que eu não saiba quem é f. Se f for uma distribuição, a integral de f tem que ser 1 em todo o domínio. Bom, sabendo disso, em outras palavras, é a mesma coisa que dizer que a curva, né, ou melhor, a área abaixo da curva até o eixo x vai ter que ser 1. Isso é a definição, tá, de distribuição. A gente vai chamar essa distribuição, por ser a mais comum, mais usual e mais usada, a distribuição normal, tá? Ou também chamada de distribuição gaussiana, ou curva gaussiana, tá? E por aí vai. O que acontece aqui, então, é que a gente sabe que para que seja uma distribuição, eu preciso ter a integral sendo 1. Mas o que aconteceria, por exemplo, se eu não considerasse todas as possibilidades? Ou seja, considerar todas as possibilidades quer dizer que eu estou considerando que isso tudo seja 1. Considerar menos possibilidades, ou delimitar entre um valor A e um valor B, ou qual a probabilidade de x acontecer, desde que x esteja entre A e B, quer dizer que eu vou delimitar. É como se eu dissesse, eu começo em A, acabo em B. Em outras palavras, eu vou calcular a mesma integral, só que ao invés de menos infinito a infinito, ou seja, todo domínio, eu calcularia a integral de A até B, e com certeza seria menor do que 1, porque eu não estaria pegando todas as possibilidades. Bom, especificamente, o que seria fazer isso?
calcular a área abaixo da curva entre A e B. Um exercício simples de cálculo. Tá? Acontece que em momento algum foi dito quem é essa f. Né? Mas aqui a gente pode pensar nessa área como se fossem aqueles retângulos distribuídos, né? Todos os retângulos possíveis distribuídos entre A e B, ou seja, tentando entender as possibilidades existentes entre A e B. Tá? Então, essa é a representação da área, e é por isso que a gente usa a f para calcular a integral de probabilidade. Tudo bem? E se eu mudar A e B, obviamente muda a área, e provavelmente mudaria o valor. Né? Se eu usar os mesmos A e B anteriores, eu voltaria para o valor anterior. Então, o que manda aqui é entender que a probabilidade sempre vai ser, né, entre A e B, o cálculo daquela integral de A até B. Simples assim. E isso vai ser especificamente ou estritamente menor do que 1, porque 1 seria todas as possibilidades. Tudo bem? Então é como se eu considerasse aqueles retângulos, ou melhor, alguns daqueles retângulos que eu pensei lá no começo, quando eu discuti a ideia de distribuição. E aí, bom, não existe só uma distribuição, mas, por exemplo, podem existir outras. Se eu pegar, por exemplo, a função n menos x, ela pode ser uma distribuição, porque a área de 0 a infinito, se eu considerar o domínio de 0 a infinito, é 1. Tá? E aí, por exemplo, eu poderia pegar um valor, né, diferente de 0, por exemplo, 1.1, né, até infinito, e calcular, eu teria como resposta, por exemplo, 0.39. O que esse 0.39 representa? Bom, representa a probabilidade de todos os valores entre 0 e infinito, desde que eu considere apenas os que vão de 1.1 até infinito, ou de 1.1 em diante, ou acima de 1.1, a probabilidade que ocorram é 39%. Né? Então, essa é a ideia do cálculo integral de probabilidades, né? Ou entender o que são as distribuições. É relativamente bem simples. Voltando à nossa distribuição normal, né? A gente sabe que para calcular um valor entre A e B, a gente simplesmente faz a conta da integral. Agora a gente vai falar quem é de fato essa função. Essa função é uma função aproximada, esse cálculo foi feito há muito tempo atrás. Essa é a função contínua, que é a aproximação de todas as probabilidades, ou seja, essa é a curva que representa a distribuição normal. Ou seja, f de x é a curva que representa a distribuição normal. Em outras palavras, se eu integrar de menos infinito a infinito, essa específica f de x, para aquela curva ali, eu vou ter como resposta sempre 1. Só que acontece que nesse caso aparecem duas coisas novas. Essas duas coisas novas, para mim, são sigma e mi. Tá? Mi aparece no expoente do x, tá? Ou melhor, no expoente do e, e o sigma aparece ali também no expoente do e e também naquela fração. O que acontece é que nesse caso especificamente, mi para nós vai ser a média, ou seja, o valor que tem a maior probabilidade de ocorrer. E por isso ele vai estar mais ou menos centrado no meio. Né? Então, lembra do primeiro caso lá, quando eu joguei duas vezes, eu tinha 25, 50 e 25. Qual era a maior média? A maior probabilidade era no 50, era o que estava bem no meio da distribuição. Tá? E para nós, se eu mudar o valor da distribuição, ou melhor, se eu mudar o valor da média, é como se eu andasse a curva horizontalmente, eu vou ter um deslocamento horizontal. Então é só isso que acontece com o valor de mi. Tá? Mas existe um outro valor que é o sigma. Sigma para nós, que eu vou supor nesse caso 1, é o desvio padrão. Sigma simplesmente vai dizer o quanto as coisas podem ou não desviar da média. Em outras palavras, se eu começar a mudar os valores de sigma, por exemplo, um sigma menor que 1, como 0.8, as coisas vão ficar mais próximas da média. E por isso eu tenho uma integral, ou uma curva, melhor dizendo, que começa a ficar um pouco mais fina e mais alta, porque as coisas tendem a se concentrar mais perto da média, a probabilidade disso acontecer é maior. Justamente porque o desvio padrão é menor, ou seja, ela está desviando menos da média. Agora, se esse desvio padrão é maior, né, essa curva fica mais achatada e mais bem distribuída. Né? Então, por quê? Porque o desvio padrão é maior. Então, as coisas tendem a desviar mais da média. Tudo bem? Simples, né? Então, quando a gente pensa nisso, ou pensando em tudo isso, na verdade, a gente pode, por exemplo, aqui, calcular as coisas, calcular uma probabilidade. E é assim que a gente faz os cálculos de probabilidade usando a distribuição normal, que é aquela distribuição, ou melhor, essa distribuição contínua que a gente obteve, né, através daquelas representações que eu usei ele jogando as moedinhas. Mas, por exemplo, se eu pegar um exemplo bem simples, a distribuição normal de QI da população tem média 100 e desvio padrão 15. Então, qual a probabilidade de ocorrer entre 80 e 120? Eu quero saber qual a probabilidade de alguém ter um QI entre 80 e 120, dados esses dados, né? Média 100 e desvio padrão 15. O que eu faço? O cálculo é relativamente simples. A gente só precisa colocar os valores em cada caso, ou seja, a média é 100, desvio padrão é 15. Mas onde é que entra mi e sigma? Entra justamente dentro da integral. Tudo bem? E se essa média é 100 e eu quero os valores entre 80 e 120, basicamente o que eu estou querendo é uma probabilidade que é representada por uma integral. E essa integral é a integral calculada de 80 até 120, com respectivo sigma e mi
colocados dentro da integral, ou seja, eu já substituí os valores lá dentro para ver o que acontece. E bom, esse cálculo é relativamente difícil de fazer, tanto é que essa integral é tabelada e muitas vezes a gente, quando fala em distribuição gaussiana ou distribuição normal, existe toda uma tabela em função da média e em função do desvio padrão, que é pronta para a gente calcular. Essa integral não é simples de calcular, ela é calculada numericamente e a gente sabe olhando simplesmente na tabela. Mas aí o que eu quero aqui é entender o porquê que isso funciona. E isso funciona por causa justamente dessa ideia de distribuição. Quando a gente tem uma distribuição discreta, a gente faz cada vez mais e a gente tem a distribuição contínua, que é essa função, tá? Ou função gaussiana. E aqui, obviamente, a minha resposta nesse caso específico é simplesmente 76%, porque é o resultado daquela integral. Obviamente, se eu mudar os valores em que eu quero calcular, a probabilidade vai mudar também. Tudo bem? Simples assim, né? Então tá, se vê numa próxima.